Amanhã temos o sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, onde o Benfica vai ficar a conhecer o seu adversário, numa altura em que as Águias estão a preparar a próxima temporada. Descobre todas as novidades neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe Canada. É já amanhã que vamos ficar a conhecer o futuro do nosso Benfica na Europa, sendo que vamos ter então o sorteio da segunda pré-eliminatória de acesso à fase regular da Liga Europa 26-27. O sorteio será então amanhã em Nyon, na Suíça, e vai começar ao meio-dia. Vamos estar a acompanhar esse sorteio em direto aqui no canal, sendo que ficámos em terceiro lugar no campeonato. Vamos ter que passar então 3 eliminatórias para chegar à fase regular da Liga Europa, sendo que já sabemos quais é que são os possíveis adversários para esta fase da competição. Hoje já se realizou o sorteio da primeira pré-eliminatória da Liga Europa e, portanto, já estão definidos todos os adversários que podem calhar ao Benfica, sendo que temos aqui conjuntos que já estão seguramente na segunda pré-eliminatória e depois temos equipas que precisam de passar a primeira pré-eliminatória. Começando então com os possíveis adversários que já estão na segunda pré-eliminatória, temos os turcos do Besiktas, os holandeses do Twente, os noruegueses do Tromsø, os suíços do St. Gallen e os suecos do Hammarby. Mas os possíveis adversários não ficam por aqui. Há 8 equipas que estão na primeira pré-eliminatória e que procuram a qualificação para a próxima fase, e sendo assim, há mais possíveis adversários para o Benfica. O vencedor dos moldavos, do Sheriff Tiraspol, e dos eslovenos do Alumin. O vencedor do confronto entre os ucranianos do Dinamo Kiev e os romenos do Universitatea Cluj. O vencedor do encontro entre os croatas do Hajduk Split e dos eslovacos do Žilina. E o vencedor da eliminatória entre os búlgaros do CSKA Sofia e dos norte-irlandeses do Derry City. Olhando aqui para os possíveis adversários, de facto há aqui equipas que teoricamente são bastante frágeis e que o Benfica não deve ter muitos problemas, mas há que respeitar todos os adversários. Acho que a evitar os conjuntos mais difíceis serão sempre o Besiktas, obviamente. O Twente também seria uma equipa difícil de ultrapassar, tal como o Dinamo Kiev, mas o Benfica tem todas as condições de ultrapassar seja qual for o adversário. Temos de conseguir estar na próxima eliminatória e conseguir então garantir a fase regular da Liga Europa, sendo que a segunda pré-eliminatória de acesso à fase da Liga Europa será disputado no dia 23 de julho a primeira mão e no dia 30 do mesmo mês a segunda mão. Qualificando-se, o Benfica ainda vai ter que passar pela terceira pré-eliminatória e por um play-off para chegar à fase regular desta competição europeia. Esse será então o primeiro grande objetivo da temporada, sendo que o Benfica já está a trabalhar intensamente no mercado de transferências para reforçar o plantel, tendo como grande prioridade a contratação de centrais com perfis diferentes, um mais experiente para comatar a saída de Otamendi e outro mais jovem com potencial de crescimento, além de outras posições, como é o caso do meio-campo, da posição de extremo e também de um avançado. No entanto, ao mesmo tempo que se trabalha nas novas aquisições, Marco Silva também quer avaliar os jogadores que tem neste momento disponíveis. O Benfica vai regressar aos treinos no próximo dia 25 de junho, com o início da pré-temporada, e durante a primeira fase desta pré-época, o novo treinador irá então observar o grupo de trabalho e consolidar as decisões sobre o plantel, com vários jogadores internacionais ainda envolvidos no Mundial 2026, Dedic, Bósnia, Tomás Araújo, Portugal, Richard Luz, Colômbia, Austin Sicheldrup, Noruega e Luque Bacchio, Bélgica. Alguns atletas vão estar ainda ausentes no regresso aos trabalhos e possivelmente no arranque da competição. Ainda assim, Marco Silva quer manter o foco na construção de uma equipa coesa, capaz de entrar forte na temporada 26-27, começando desde logo com as eliminatórias europeias. Aproveitando as muitas ausências no início de trabalhos, Marco Silva também vai aqui analisar alguns jogadores que não tiveram tantas chances em 25-26, mas também olhar para jogadores que tiveram emprestados e jovens da nossa formação. Portanto, André Gomes, Rafael Luiz, Tiago Veia, Gustavo Varela e provavelmente até Obrador, que estiveram emprestados na última temporada, poderão ter a oportunidade então de se mostrar e tentarem agarrar
um lugar na próxima temporada, mas também vários jovens da nossa formação terão a chance de se mostrar a um novo treinador, como é o caso do guarda-redes Diogo Ferreira, dos centrais Joshua Winder e Rui Silva, dos médios João Veloso, Miguel Figueiredo e Tiago Freitas, os médios ofensivos Gonçalo Moreira e Coleta, que também pode jogar a extremo, sendo que nesta posição nas alas, Jadon Umé e Eduardo Fernandes também devem ser chamados, tal como o jovem ponta de lança Francisco Silva. Portanto, há aqui muita juventude e pode não ficar por aqui, podem ser mais uns quantos chamados, mas a verdade é que se espera um grupo bastante jovem nos primeiros dias de pré-temporada do Benfica. E antes então de ir ao mercado por algumas posições, Marco Silva pretende então conhecer estes jogadores, dar-lhes uma oportunidade e perceber se estão ou não prontos para assumir algum espaço na equipa principal e evitar uma compra que não é necessária. Olhando agora para rumores de mercado, temos mais um central apontado ao Benfica. São muitos os jogadores nesta posição que têm sido colocados na órbita das águias. Faz sentido, é um setor que a gente precisa de reforçar. E sendo assim, agora temos o jovem central ucraniano Taras Myavkov, que está a ser associado então ao Benfica pela imprensa ucraniana. Trata-se de um central de 21 anos do Dinamo Kiev, que se estreou recentemente pela seleção do seu país. A imprensa ucraniana refere que os encarnados vão avançar com uma oferta de 10 milhões de euros pelo jogador, que interessa também ao Marselha e aos turcos do Transaspor, sendo que acaba por ser aqui um valor alto, na medida em que aquilo que se espera é o Benfica ir à procura de um central experiente para ser titular. Oferecer 10 milhões por um jovem jogador que não irá começar como titular parece uma quantia algo alta. Eu confesso que conheço muito pouco deste jogador, que foi chamado à seção A da Ucrânia, portanto tem potencial e qualidade. Tem também números interessantes nesta temporada, foi titular no seu clube, tendo aqui 6 golos marcados, o que demonstra que é um central que, além de ser bastante útil no setor defensivo, também acrescenta ofensivamente, que também é importante. Vamos lá ver se o Benfica fará ou não uma proposta e será então de 10 milhões de euros. Sinceramente, acredito que se o jogador vier, teria que ser por um valor um pouco mais baixo. Já a imprensa espanhola garante que Tomás Araújo é mesmo alvo do Real Madrid, tudo porque José Mourinho quer garantir mais um defesa central, sendo que os merengues estão a olhar para várias alternativas. De acordo com José Félix Dias, diretor do Diário AS, o grande objetivo seria contratar Gvardiol, mas o central vai, ao que tudo indica, renovar contrato com o Manchester City. E sendo assim, o clube espanhol está a considerar alternativas. Parece que Nico Schlotterberg do Borussia Dortmund é um dos favoritos, mas Tomás Araújo também está na lista de possíveis alternativas. Eu confesso que ficaria muito surpreendido se Tomás Araújo assinasse pelo Real Madrid. Acho pouco provável de acontecer e isto não deverá passar de um rumor de mercado, sendo que acredito que o conjunto espanhol, pelo seu historial, tentar garantir grandes nomes, irá à procura de um central com mais experiência e que tenha mais hype. Pavlidis casou há uns dias na Grécia, sendo que na cerimónia tiveram vários jogadores do Benfica, mas o Besiktas não para de namorar o avançado grego. No entanto, um acordo por enquanto parece difícil de se concretizar, sendo que o clube turco continua a insistir no avançado helénico e já fez saber ao Benfica, embora sem ter apresentado ainda uma proposta oficial, que está disponível para pagar 35 milhões de euros pela transferência. No entanto, este negócio por enquanto ainda não interessa ao Benfica, que coloca a fasquia nos 50 milhões de euros para deixar sair o avançado de 27 anos. Atenção que não é só o Besiktas que está interessado em Pavlidis, há também equipas de Inglaterra e de Itália que têm o internacional grego como um dos objetivos. Vamos lá ver se chegam realmente propostas formais ao Benfica e quais é que são os valores desse possível negócio, sendo que Pavlidis pode ser então uma das grandes saídas do Benfica neste verão. Nelson Veríssimo vai mesmo continuar a dirigir os destinos da equipa B do Benfica, tendo o técnico de 49 anos já assinado o novo vínculo, que expirava em 25-26, ficando ligado às águias por mais 2 anos. Nelson Veríssimo assinou o contrato antes de iniciar o seu período de férias
e sabe que já irá reunir-se com o Marco Silva no seu regresso, estando previsto que a formação secundária inicie os seus trabalhos em meados de julho. Além de Nelson Veríssimo, também já está alinhavada a continuidade de Vítor Vinha no comando técnico da equipa sub-23, bem como de Luís Araújo na liderança do sub-19. Temos reforço e saída no voleibol feminino. O Benfica anunciou a contratação por uma temporada da belga Jutta Van Weiber, de 30 anos. A distribuidora chega à luz proveniente das francesas do Volley Club Marc Onbarlot, mas também temos uma saída importante depois de 3 temporadas de águia ao peito. Isidora Ubavic deixa o Benfica aos 26 anos. A internacional sérvia despede-se como uma das figuras da equipa, com a camisola encarnada, conquistou um campeonato nacional, uma taça de Portugal e uma supertaça. O Benfica anunciou que foi cancelada a entrada do investidor norte-americano Tim Leiweke na capital social da SAD. As águias justificam esta decisão com um alegado conflito de interesses por parte de Leiweke, já que este tem investimentos noutras equipas europeias. Em comunicado, o Benfica explica que para a proteção da Benfica SAD e também do Entrepreneur Equity Partners, foi consensual a decisão de não entrar no capital da Benfica SAD. O fundo de Leiweke chegou a acordo em abril para adquirir uma participação de 16,4% a José António dos Santos, também conhecido como o Rei dos Francos, e o segundo maior acionista da Benfica SAD. O investidor fê-lo através do fundo de investimento Entrepreneur Equity Partners, que tem a presença na SAD do Veneza de Itália, por exemplo. Desta forma, os administradores do Benfica invocaram o artigo 13º dos Estatutos da SAD do Benfica, que confere poder de veto sobre qualquer aquisição superior a 2% do capital. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre o sorteio da Liga Europa. Quem é que achas que é o melhor adversário para o Benfica nesta competição? E achas que dos jogadores que estiveram emprestados ou os jovens da formação vai haver aqui uma grande surpresa para 26-27? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo, subscrever o canal e coloca na caixa de comentários #sorteio europeu. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Saudações benfiquistas.